Vamos seguir falando agora, já vamos direto entrar nesse assunto, porque realmente é uma situação muito triste, já não é a primeira vez que acontece, né? A gente vê uma criança entrar, ou um adolescente entrar numa escola e acabar fazendo vítimas, né? Eu estou recebendo minha querida amiga, psicanalista, Samantha Sá, para a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo, né, nessa situação trágica. Samantha, muito obrigado mais uma vez pela participação, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Bom, é delicado, né? Extremamente delicado. Eu sei que não é um ou outro fator, a gente tem que fazer uma análise complexa, talvez numa entrevista. Já vou pedir já de cara para a Samantha vir outras vezes aqui, para a gente falar sobre o assunto que é complexo. Crianças violentas que acabam cometendo esses crimes bárbaros. Isso a gente vê, infelizmente, em outros países, aqui não é tão comum assim, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já tem já uma situação mais corriqueira, infelizmente. Mas aqui, a gente, volta e meia, acaba vendo essa situação. O que acontece? E o que chama a atenção também, Samantha, no norte do estado, numa cidadezinha que seria o exemplo para se viver. A gente que mora na capital, tumultuado, uma cidadezinha pacata, e acontece uma coisa dessas. O que será que está acontecendo? Pois é, tu sabe que esse é um fenômeno relativamente recente no Brasil, né? Isso. É isso, a gente via muito nos Verdade. Estados Unidos, fora. Verdade. De uns 10 anos para cá, assim, isso tem Começou a acontecer aqui também. se tornado mais frequente. Eu acho importante a gente poder dizer que são casos isolados, né? Sim. Não é a maioria das Sim. crianças ou adolescentes, mas a gente vê, assim, que são meninos e normalmente adolescentes, né? O que nos leva para essa faixa etária. E eu acho que tem algumas características, assim, nas crianças ou, enfim, nos adolescentes que vêm a cometer, né, um ato de tamanha violência, brutalidade. Né? E eu penso muito na questão do espetáculo, né? Se a gente for pensar assim, nós teríamos para a constituição, vamos dizer, do nosso psiquismo, para a organização, para chegar, tentar entender. Estruturação da nossa personalidade, né? Eu acho que a gente tem 4 instituições ou momentos fundamentais, né? Ou seja, lá o útero, né? Depois disso, a família como instituição. Depois, querendo ou não, até por lei no nosso país, a escola tem que entrar na escola, né? E depois a vida adulta, quando, bom, aí tem a grande relação com a sociedade, né? Então, isso vai do micro ao macro. Mas a primeira infância, Cláudio, é o momento fundamental, como se fosse assim, é a base, a nossa fundação para o que vem depois. Então, aí vem a importância da família num primeiro momento. Que no primeiro momento é a família, e hoje nem tão só a família também, em função das mães trabalharem também, muitas vezes vão para escolas, né? Mas não é, a maioria são as mães ainda que ficam com os filhos. E é curioso, Samantha, porque a cidade a gente pouco se lembra, né? Quem conhece um pouquinho de Freud já defende que é nessa fase que a personalidade é muito formada. Mas e o curioso é que a gente pouco se lembra ali. Quem é que se lembra quando tinha 2 aninhos, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos? É muito pouco, né? Começa a se lembrar ali, né? Quando vai para a escola, 5, 6, 7, 8 anos. Exato. Até por uma questão neuropsicológica, né? O cérebro ainda está se desenvolvendo e tal. Mas ali se forma. Como se, assim, existem, não memórias objetivas, porque ainda não há uma linguagem falada. No início não tem o pensamento. Não. Mas tem registros afetivos, mesmo que a gente não recorde. Então, assim, toda a questão desse ambiente, claro, a gente fala na mãe, mas nem sempre a mãe. Às vezes é outra pessoa que cuida, é o pai, ou, né, independente. Sim. Tem uma pessoa de referência. E a questão é o olho no olho, o nutrir até da amamentação, que não precisa ser no seio. Sim, né? mas não o ato de alimentar... Não é só nutrição fisiológica, é afetiva. Pois é. E isso vai criando e deixando registros. Então, é algo assim, de eu ter sido olhado, ou seja, de eu passar a existir a partir do olhar desse outro que me cuida.
O meio, então, nessa fase influencia, pode influenciar? Pode não. Pode não, Ele influencia. E a questão que se fala muito da pessoa nascer doente, a maldade ser uma doença. Não. Isso... A pessoa... A maldade como uma patologia. Existem opiniões diversas, sim. por Não, só óbvio, pra é uma gente... questão até fisiológica. Sim, mas isso. assim, como diria o Winnicott, que é um psicanalista britânico pós-freudiano, né, contemporâneo, mas bem mais jovem, eu acredito muito nisso. A gente nasce com potencial para tudo dar certo, em termos de desenvolvimento. Ah, perfeito. Não que a agressividade não faça parte, nós somos agressivos também. Sim, em algum momento você tem raiva, você tem ódio, você tem... E até para persistir. Sim. Isso fala de uma agressividade no sentido até da sobrevivência, né? A evolução Sim, da lá, espécie, enfim. voltando lá, né? Mas a questão é algum equilíbrio e como é que eu vou lidar com os meus sentimentos hostis, com a minha raiva, com o meu ódio. Então, permanece ou deve prevalecer o considerar o outro. Mas eu preciso ter sido considerada antes. Pois é. E aí a gente entra na questão do crime dos adultos criminosos, por exemplo, que cometem crime. Tem gente que comete crime que se arrepende, foi num momento de impulsividade, a gente vê crimes passionais e tal. Tem pessoas que seguem na carreira do crime, que parece que são desprovidos de remorso, né, de piedade, de empatia, né, como se com a vida. Exato, mas eu acho que a gente tem que pensar assim, dificilmente a gente vai ter para dar o que a gente não recebeu. Então, assim, numa situação como essa que aconteceu agora no norte do estado, e eu acho muito temeroso falar no menino, né, adolescente de 16 anos, porque nada se sabe sobre ele, Sim, por enquanto. A gente então, comentava fora do ar ainda, foi muito recente ainda, né? Então, não dá para se falar nesse menino especificamente, mas assim, quando eu falo no espetáculo, né, e a sociedade do espetáculo é uma definição do Debord, o que eu quero dizer com isso? É quase assim, uma pessoa que não teve ou não se sentiu olhada, reconhecida e que é como se dissesse assim, então tá, né? Agora eu vou meter o pé na porta, eu vou colocar, vou dar um tapa na cara e todo mundo vai olhar para mim. E a adolescência, falando especificamente nesse caso, é uma como você falava antes ali, Samantha, é uma época da vida que acontece isso. A gente até esquece, eu tenho filho adolescente de 16 anos, É impressionante como a gente esquece aquele momento, é só tentar fazer um exercício e lembrar como era você com 15, 16 anos. As meninas são um pouco diferentes, mais ou menos, né? Mas os homens têm aquela coisa de começar a crescer barba, querer aprender a dirigir, querer dizer que quer trabalhar, querer dizer que o pai e a mãe não mandam mais, né? Ou então que se voltar mais para os amigos, ou para algum tipo, ou o cara gosta de rock, ou o cara gosta de esporte, ou o cara gosta de ficar no quarto, ou o cara gosta de sair em bandos com a turma, mas a gente fica um pouquinho mais de costas ali, depois volta, normalmente volta. Se tudo foi Se relativamente tudo foi no início, depois volta, isso faz parte. É só uma fase que faz parte, né? E porque eu te pergunto isso, porque nessa fase que acontece esse tipo de crime, assim, a gente vê, como você falou, normalmente são adolescentes ali de 14, 15, 16 anos. E aí eu vou te dizer, Cláudio, sim, eu acho super importante que a gente possa lembrar da nossa adolescência. O que tu está dizendo para as meninas também, elas precisam do pertencimento, elas precisam do reconhecimento do grupo, elas também vão bater a porta e não querer saber dos pais, está tudo certo. Eu que sei. Adolescente que não dá problema não é adolescente. Não é normal. Então faz parte. Faz parte. Agora, eu acho que tem uma grande diferença da tua adolescência para a adolescência de hoje. É verdade. E que eu acredito que também foi piorada, vamos dizer, agravada pela pandemia no sentido das telas. Sim. Por quê? Porque a gente chegava da escola, tu queria jogar tudo longe, tirar o uniforme e ir pra rua brincar. Sim. Com a pandemia, eu acho que acelerou um processo de que, como tudo era no online, então, né, eles tiveram mais acesso por muitas horas. E eu acho que a gente também está vivendo reflexo disso. E aí, o que acontece?
Quando eu tenho esse vazio, ou não sinto esse reconhecimento, ou não sei lidar com frustração, que é o que acontece muito com os adolescentes e crianças hoje. É verdade. O que eu vou fazer? Eu vou para as redes. E aí, daqui a pouco, eu estou num grupo, eu busco um grupo em que eu me sinto pertencente. E aí vem toda essa cultura muito hoje, seja nos vídeos curtos, nas comunidades, do ódio, do racismo, da misoginia. Então, ali eu me sinto pertencente. Pois é, embora sozinho no quarto. E aí é que está o nosso grande erro como pais, né? Embora completamente sozinho no quarto, mas pertencente a um grupo... A ideia de que está dentro de casa está protegido. Nós, eu acho que até estávamos. Sim. Mas tem todo esse mundo... É que mudou o conceito. E que a gente não sabe o que eles estão olhando. Isso eu acho interessantíssimo. Assim, não, mas o Cláudio e a Samanta estão puxando aí, dizendo que a adolescência dele é diferente, mas aí a adolescência deles também era diferente dos avós. Ok, a diferença dos avós era diferente dos bisavós e tal. Mas a gente enfrentou uma mudança rápida nas últimas 3 décadas, muito rápida, que vai ser lembrado para sempre como um divisor de águas, assim como a eletricidade, assim como a roda. Me atrevo a dizer isso, porque realmente a gente atravessou algumas décadas ali, 4, 5, 6 décadas, alguns, 2 séculos e 2 milênios. Isso só vai acontecer daqui a 1000 anos. Só que nisso aconteceu a questão das redes sociais. Rapidamente, eu com 27 anos era um telefone que não tinha nem tela, era praticamente um rádio transmissor, e aí de repente a gente tem ali a transmissão via satélite com uma imagem perfeita, com um áudio perfeito instantaneamente, com um custo, né, para todo mundo, praticamente todo mundo pode ter acesso, e isso foi muito rápido, e eu acho que a gente ainda está meio... E essa geração já nasceu assim. É acesso ao que é bom e o que é ruim. Já o problema não é a tecnologia, mas é isso. De maneira nenhuma. Por isso que eu falo na questão da pandemia, porque... É inacreditável você andar pelas ruas. Eu me lembro, começou com 25, 26 anos. Você não olha ninguém, hoje em dia praticamente ninguém, sem a cara enfiada no celular. No trânsito, você para no trânsito, numa sinaleira, um semáforo, como falam os paulistas, você olha para o carro do lado, a pessoa parou na sinaleira, são 20 segundos, ela pega o celular. Ela pega o celular. A pessoa está andando a pé, parou ali, tem que parar para os carros passarem antes de abrir o sinal, ela já puxa o celular do bolso. Está no caixa do supermercado, tem fila, puxa o celular do bolso. Virou uma dependência tecnológica. Uma coisa inacreditável. Às vezes a pessoa puxa até assim, desleixado, assim, ó. Sabe, nem está muito assim, mas vou dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Exatamente. Acordou, primeira coisa, cadê É uma parte do corpo, É uma parte né? do corpo, gente, é como escovar os dentes, é como respirar. É a última coisa que a maioria das pessoas faz antes de dormir e é a primeira ao acordar. Antes de dormir. E curiosamente, antes de dormir também, vou dar a última olhadinha aqui. E acorda a primeira acorda coisa. já para ver o que aconteceu. Não, eu vivi quase 30 anos da minha vida sem absolutamente nada, nem computador eu tinha. Quando eu fiz faculdade não tinha nem computador, era máquina de escrever. É alienante. E aí eu fico vendo, assim, observo, assim, talvez eu tenha essa facilidade de não ser tão dependente assim, mas a nova geração. E aí, como a Samanta está falando, dependendo de onde entrar ali na pessoa, entra atravessado essa questão do bullying, da comparação. E é do que lhe faz falta. Ela busca aí, porque tu pode usar a tecnologia, as redes... Tudo bem, para ver coisas, para te atualizar e tal. Agora, quando há um vazio e que tu precisa do reconhecimento, tu precisa pertencer, esse é o maior risco. Eu fiquei me lembrando da série Adolescência. Sim. Né? Que também está muito relacionada a essa questão dos incels e tal. Isso. Tu pega alguém fragilizado emocionalmente, com essa falta de olhar e de repente tu pertence... ou não... E sem falar nos extremismos, né? Pois que eu acho que isso, em grande parte, também vem da última década, talvez um pouco menos, política. Política. E a gente tem a questão física também, eu acho que tá afastando, porque a questão, você falou a questão de sair com as turmas, né?
era uma espécie de uma rede social física, né? Você tinha que ter uma turma ali na escola, ou no bairro, ou na rua, ou aquela turma da casa de praia e tal. Muitas vezes não se encaixava muito. Hoje perguntaram para mim se eu era cabeludo, né? Se eu fui cabeludo. Fui cabeludo, sim. E aí tinha a tribo dos cabeludos, tinha a tribo, o papai daquele é mais rico, aquele o papai é mais pobre, aquele tá numa série mais atrasada para a idade e tal. Só que eram grupos menores, por serem físicos, não eram. Hoje em dia na internet você tem centenas, milhares de pessoas interagindo com você ao mesmo tempo. Uma palavra errada, uma foto errada, um comentário errado, você pode receber uma chuva de críticas. E aquilo cancelamento total. Que leva a pessoa para o abismo. E o pai e a mãe estão na sala vendo uma série lá, estão vendo um filme e não sabem o que está acontecendo com o filho no quarto. Tem que dar uma olhada nisso, né? Ou seja, afastou as pessoas, né? Afastou as pessoas. E é interessante que se fala em conexão, né? É tudo que não há. Até porque na rede, tu é quem tu quiseres ser. Tu é quem tu quiser. É fácil ser quem tu quiser. Agora afastou, viu? Porque a gente está vendo uma geração que você pergunta, e aí, como é que tá, rapaz? Tudo bem? Tudo tranquilo contigo? E aí, o que tá fazendo? Como é que foi o teu dia? Legal. Eles não atendem telefone também. Embora vivam no telefone. Embora vivam no telefone, mas não atendem telefone. Meu pai brinca que ele tem um telefone que também recebe e faz ligações, né? Porque tenta ligar para uma coisa, ele não atende. Liga. Ele acha chato ligar, então manda um recado. Quando eu puder, eu dou uma olhada, se eu der uma olhada. E se eu quiser, eu mando um recado de volta. Porque atender também está fora de moda totalmente, falar ao telefone. Não, a gente sabe que quando toca o telefone é telemarketing ou é tragédia. Então vai pelo texto ou pelo de áudio. Exato. Então a interação física está sendo bastante deixada de lado. Está. Isso prejudica. Com certeza. Nós somos sociais, né? Exatamente, isso é enlouquecedor. E tu falaste no bullying, Cláudia, eu fico pensando assim que o bullying antes, né, terminava na escola. Isso. Agora... continua em casa. E nas redes, né? Então, assim, é um bombardeio de uma criaturinha que muitas vezes não encontra o seu lugar nem na escola, nem fora dela. E aí parte pra raiva. E aí é como se fosse um desabafo, um herói. Isso. Mas o vilão, né? Sim. Também é um herói. Sim. Seja por um poder mortífero, mas que acaba fazendo, eventualmente, o que fez esse menino. Fica, então, para a gente só concluir, infelizmente, nosso tempo está, como eu falei, isso é assunto aí para uma tarde inteira. Verdade. Samantha, o que a gente pode deixar de dica, né? Aquela, eu sei que já virou clichê, mas dos pais, né? Darem uma olhadinha ali, darem uma conversada. Sim, eu acho que dos pais estarem atentos, enfim. É isso aí, né? Não precisa nem falar. Mas isso não adianta começar na adolescência. Isso tem que ter começado antes. Boa. E outra coisa, Cláudia, que eu acho fundamental. As escolas precisam de equipes multidisciplinares. Quem é que vai trabalhar com esses alunos quando voltarem? Tem que ter gente especializada. Psicólogo, pedagogo, assistente social na escola. Não só professor, né? Os próprios professores vão precisar de apoio. Também. Como é que eles vão retornar? É verdade. Tu vê que é toda a comunidade e a comunidade escolar. Então, a gente vai do micro para o macro, Sim. Todas as instituições. Agora, né, não sei se é a polícia, enfim, mas agora fica todo mundo atento por um tempo. Depois... Daqui a pouco relaxa. Isso As devia coisas ser... têm que permanecer. Boa dica. Isso devia ser já, né, devia ser permanente nas escolas. Prevenção através de profissionais, e a gente tem pedagogos, psicólogos, né, assistentes sociais preparados, não só para os alunos, como a Samantha falou, mas também para o corpo docente daquela escola. Samantha, redes sociais. @Samantha Sadsa. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima.